Nós estamos, nesse mês de maio, entendendo que como famílias, e aqui temos várias famílias representadas, que a gente precisa nos conectar. Precisamos nos conectar com a palavra. A Bíblia tem que estar presente no nosso lar, na nossa família, sendo lida, sendo estudada, sendo praticada, e a palavra de Deus precisa estar sempre abundante na nossa casa. Depois nós vimos que a família precisa estar conectada com o Deus da palavra, conectado com a palavra de Deus, mas também com o Deus da palavra. Depois vimos a importância da família estar conectada com a igreja. Não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Não são muitos, são alguns, mas esse costume não pode impregnar a maioria. Precisa ficar só de alguns, poucos. A grande maioria vai continuar congregando e admoestando uns aos outros, visto que se aproxima aquele grande dia. Porque Jesus está voltando e nós precisamos estar unidos, famílias unidas na igreja. Vimos com o pastor Raul que a família precisa se conectar com a mãe, ou com as mães. E a gente viu que tem como ser mãe biológica, mas também tem como ser mãe espiritual. Portanto, a família conectada com as mães, mulheres que decidem discipular seus filhos, amigos dos seus filhos, alunos, vizinhos, sobrinhos, seja qual for, a mãe pode ser espiritual quando ela decide ter filhos espirituais, como a mãe de Rufo, um irmão lá de Roma. A mãe de Rufo, num determinado momento, foi mãe, como se fosse mãe do apóstolo Paulo. E Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, agradece e manda um abraço para a mãe do Rufo, que foi mãe num momento que ele também precisou. E vimos no culto passado, com o nosso irmão Luiz Passos, diácono, que a família também precisa estar conectada com o casamento, que a importância da saúde no casamento, a importância da longevidade do casamento, a importância de investirmos dia após dia no nosso casamento, porque isso sustenta, é a base da família. Um casamento saudável geralmente vai produzir uma casa saudável, uma família saudável como um todo. E hoje nós vamos ver que a família precisa também estar conectada com os filhos. Com os filhos. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão para eu ver. Quem tem filho? Olha aí, ó. A grande maioria tem filho. Está vendo? As crianças saíram, tem alguns jovens ajudando lá o ministério infantil, tem alguns aí, mas a grande maioria aqui, adultos, idosos, que tem filhos. Então a gente precisa se conectar com os nossos filhos. E talvez você que me ouve aqui presencialmente ou aí na internet, quero saudar os irmãos que me ouvem aí, Dona Jô Mesa Barba, como sempre, Estelina, Fábio, Luiz Flávio, Eni, Aureliano, Estelina, de novo, Neide, Rose, Luiz Gustavo, Janine, Elaine, Neide Moura, Isabel Cabral, Wanda Lúcia, Gisley, Nilce, aí ó, Luiz Miguel, Adilson Salvador, um monte de gente aí assistindo a gente pela internet, e nem todos comentaram. Tem em torno de 50 irmãos aí ao vivo, online, assistindo, mas eu consigo ver somente os que comentam, e mais aqueles que devem estar assistindo junto lá. Então tem muita gente que vai ouvir também essa mensagem depois, vai ouvir esse culto
Depois que ele acabar, vai ouvir no canal da igreja, no meu canal, a mensagem vai ficar disponível na internet. Não sei a quantos essa mensagem vai alcançar, e talvez você que me ouve, ao vivo ou não, que não pode ter filhos, que deseja ter filhos e não pode, ou ainda não conseguiu, ou tem alguma dificuldade nessa área, essa mensagem é para você também. Porque a gente vai descobrir aqui com o apóstolo Paulo, e na relação dele com o Timóteo, que da mesma forma que dá para ser mãe, sem gerar nenhum filho no ventre, dá para gerar filhos, sem precisar nem ter casado. Porque o apóstolo Paulo diz que o Timóteo era um verdadeiro filho na fé. Verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Paulo está escrevendo para o Timóteo. Paulo está preso em Roma, e ele enviou Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. Paulo ficou cerca de 3 anos em Éfeso, e aí deu sequência à sua jornada como missionário, deixou os presbíteros de Éfeso chorando lá em Mileto. Ele nem foi a Éfeso, ele parou antes em Mileto, mandou chamar os presbíteros, com medo talvez dele pisar lá e os caras não deixar ele ir embora. Tamanha era a afeição daquela igreja pelo apóstolo Paulo. E aí Paulo, olha, tchau para vocês, eu preciso cumprir a carreira que está diante de mim, não tenho a minha vida como preciosa, eu preciso cumprir o meu chamado. Tchau para vocês, vou até onde Deus vai me levar, eu preciso levar o evangelho aos confins da terra, e vou chegar em Roma, e de lá o evangelho vai se espalhar por todo o planeta, como de fato aconteceu. E os presbíteros voltaram para Éfeso, e ficaram lá sem pastor, ficaram lá meio tristes, meio frustrados, decepcionados, e agora, quem vai cuidar da gente, quem vai ensinar a gente, e aquela coisa, e de repente chega lá um jovem inexperiente, mestiço, filho de judia com um grego. Então ele aprendeu um pouco de Bíblia com a avó dele, que era judia, aprendeu um pouco de Bíblia com Paulo durante a 2ª e a 3ª viagem, e sabia pouquíssima coisa. Comparado com o currículo do apóstolo Paulo, Timóteo era bem básico, bem básico, porque Paulo era poliglota, gente. Lia hebraico, escrevia, falava aramaico, latim, porque era cidadão romano, fluente em grego, tanto na fala quanto na escrita. Assim ele escreveu suas 13 cartas. Um cara que era poliglota, falava os principais idiomas do seu tempo. Ele era de Tarso, lugar onde só tinha gente bacana, cheia do dinheiro, muito bem de situação. Estudou em Alexandria, a maior faculdade, a maior universidade daquele tempo. Estudou teologia em Jerusalém com Gamaliel, o melhor professor de Bíblia que tinha na época. Um homem que, desde 8 anos de idade, decorou a lei de Moisés, sabia os profetas, os escritos, discutia, era fariseu, frequentava o sinédrio. Um cara que teve acesso a tudo que tinha de bom e do melhor na sua época. Quando ele fica 3 anos em Éfeso, os efésios ficam mal acostumados. Olha o currículo desse cara, olha o conhecimento dele, olha o domínio que ele tem de todos os assuntos. Aí de repente ele dá um tchau para os irmãos de Éfeso, segue sua jornada, que vai acabar preso em Roma, e envia o Timóteo para cuidar daquele povo. Aí o Timóteo chega lá, os presbíteros dão um passo para trás e pensa o que qualquer ancião pensaria: quem é esse menino para cuidar de mim? Quem é esse menino para me pastorear? Eu tenho idade para ser pai dele, eu tenho idade para ser vô dele, como é que ele vai me pastorear? Aliás,
já estou quase completando um ano e estou chegando no ponto de intimidade de começar a fazer algumas perguntas. E eu queria perguntar, Creuzinha, por exemplo, Creuzinha e pastor Arídio, me desculpe, minha irmã, me desculpe em nome de Jesus a minha indelicadeza, mas que tem idade para ser meus avós. Como que é ter idade para ser a avó de um menino e ser pastoreada por ele? Obrigado, é uma lady, né? Como que é esse desafio, Oséias? Oséias, não vou nem falar a idade, senão ele vai ficar chateado comigo. Paulo Silas, não precisa falar não, PS, é só uma ilustração. Benedito Maria, deixa quieto, né, Ricardo? Queridos, pensa num desafio. Pensa num desafio, você tem idade, você tem experiência, você tem maturidade, você tem recurso, situação boa, porque Éfeso é a capital da Ásia Menor, é o maior porto do mundo antigo. Há quem diga que o porto de Éfeso fazia mais transações, exportação e importação do que o próprio, até porque Roma não tem porto, né? Roma não está na praia, mas o porto de Roma, do Império Romano, que ficava lá, próximo à cidade de Roma, porque às vezes a gente fala, porto de Roma, os caras, mas Roma não tem porto, não, Roma no sentido de império, ajuda nós. Então, Éfeso é um lugar que o dinheiro corre solto, tem muito emprego, tem muita renda, e a igreja cresce maior do que todas. E de repente, para a igreja rica, grande e relevante como a de Éfeso, chega um menino inexperiente. Primeiro ministério, nunca liderou nada, aprendeu um pouco de Bíblia com a avó, um pouco de Bíblia com o missionário que ele ajudou, mais nada. E Timóteo vai para Éfeso, e os presbíteros, os anciãos de Éfeso, não dão moleza para Timóteo, não. Começa a espremer Timóteo, que tem que pastorear direito, que tem que ensinar direito, que tem que dar bom testemunho, que ele é solteiro, e como é que vai ser isso, e espreme daqui, espreme dali, o Timóteo, coitado, vai pressionado, e aí ele vai desabafar com alguém. E esse desabafo para lá em Roma. Alguém vai visitar Paulo, e ele diz, e aí, como é que está o pessoal, como é que está as igrejas, como é que está, Paulo, está assim, tal. Agora, o Timóteo lá em Éfeso, vou te falar, hein, Paulo, o negócio lá está estreito para ele. Que isso, o que está acontecendo com o meu menino? Ai, meu menino, faz isso não. Paulo, você plantou a igreja de Éfeso, você discipulou aquela turma lá, você sabe como é que é aqueles presbíteros lá, a turma é barra pesada, eles estão espremendo o menino. Ai, meu Deus, me dá um pergaminho aí, vou escrever agora para ele. Portanto, a carta de Paulo a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, surge nesse contexto. Paulo aconselhando o seu filho na fé, para que ele não se perca no ministério, para que ele não perca o ministério, para que ele não saia triste, decepcionado, frustrado da igreja de Éfeso. É uma grande igreja, e uma igreja grande. Para aquele tempo era uma mega igreja, era muita responsabilidade. E aí Paulo vai nessa carta orientando em muitas áreas, e se tem uma carta que eu gosto de ler quando eu estou em qualquer crise no ministério, é Timóteo. Porque eu vou lendo ali e parece que Paulo está escrevendo para mim agora, e eu vou lendo e falo, Paulo, é desse jeito mesmo, é tenso. E aí eu vou lendo, e Deus vai falando, e aleluia. Se não estava fácil para o Timóteo, vai estar para mim, meu amigo. Então, essa é a frase de saudação dessa carta. Paulo dizendo, eu sou o Paulo, todo mundo conhece, e estou escrevendo a Timóteo. Quem é Timóteo para você, Paulo?
verdadeiro filho na fé. E o que é que você deseja para ele? Eu desejo para ele que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor esteja com ele. Queridos, é só uma frase, é só a introdução, é só a saudação da carta, mas olha como isso nos ensina. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que Paulo tem um Timóteo para escrever. E eu te pergunto, quem é o seu Timóteo? Quem é a pessoa que você aconselha quando está passando por dificuldades na vida cristã? Todo Paulo tem um Timóteo. Todo Timóteo tem um Paulo. Portanto, eu preciso olhar para a minha vida e perguntar, quem é meu Paulo? Eu preciso ter alguém acima de mim. Eu preciso ter alguém me mentoreando. Eu preciso ter alguém cuidando de mim, me pastoreando, me aconselhando. Mas eu preciso perguntar, quem é meu Timóteo? Porque apesar de ser jovem e inexperiente, posso saber um pouco mais do que um outro que está começando agora. Então, o tempo inteiro, a vida cristã é o exercício de perguntar, quem é meu Paulo? Quem é meu Timóteo? Quem está sendo meu Paulo agora? Quem está sendo meu Timóteo agora? Quem é a pessoa que eu busquei para me ajudar? Porque dependendo do assunto, a gente busca Paulos diferentes. Se eu tiver com dificuldade financeira, eu tenho uma meia dúzia de Paulo que sabe mexer com dinheiro, eu vou neles. Se eu tiver com dificuldade no casamento, eu tenho uma meia dúzia de Paulo que tem 50 anos de casado, eu vou neles. Se eu tiver com dificuldade no ministério, eu tenho uma meia dúzia de Paulo que tem 40, 50 anos de ministério pastoral. Eu vou neles. Não é um Paulo fixo, é o Paulo da vez. Qual é a minha dificuldade agora? Eu preciso de alguém para me aconselhar nessa dificuldade. Então eu vou buscar alguém que tem o know-how, que tem o conhecimento e a sabedoria para me aconselhar nessa crise que eu estou agora. Você não pode sair daqui sem responder essas duas perguntas. Quem é o seu Paulo e quem é o seu Timóteo? Você tem que estar aconselhando alguém, você tem que estar discipulando alguém, você tem que ser a pessoa de referência que alguém vai buscar na hora da dificuldade. Ah, pastor, não tem ninguém. Se relacione com eles então. Aqui, ó. Acabou de entrar 5 Timóteo aqui, ó. Fresquinho, fresquinho, cheirando a talco, os bebezinhos espiritual. O que você está esperando para grudar neles, fazer um relacionamento, desenvolver a tal ponto deles saberem no que você é bom, para que quando eles precisarem recorrerem a você naquele assunto? A gente precisa disso. A gente precisa ter Paulos e a gente precisa ter Timóteos. Senão a nossa caminhada cristã não vai bem. Segundo, Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho. Toda vez que a palavra verdadeiro surge na Bíblia, acende uma luz verde na minha cabeça. Eu estou lendo, eu sou a videira verdadeira. Tem um negócio aqui. Apareceu o verdadeiro, tem um negócio. Por quê? Porque se tem verdadeiro é porque tem falso. Portanto, o que Paulo está dizendo é: eu discipulei um monte de gente que foram falsos filhos na fé, que na hora que eu precisei, viraram as costas para mim. Semeei, na hora que fui colher, não tinha nada. Alexandre, o latoeiro, e ele dá até uma lista e fala: pega essa turma e entrega para o capeta. Nossa, pastor, misericórdia, é Bíblia, é Paulo. Não é, Creuzinha? Entreguem para Satanás. É Bíblia ou não é, gente? Ah, porque o povo assustou, parece que nem é Bíblia. Então tem uma turma que a gente investe e não tem retorno nenhum. Prepare-se.
Na caminhada como Paulo, se você fizer um Timóteo, pode ser que na hora que você precisa ele vai te virar as costas. E além de não te ajudar, ainda vai te prejudicar. Às vezes acontece. Falsos filhos na fé. Mas é por isso que Paulo não fez discípulo? Não, ele fez discípulo com todos que ele pôde. Alguns reagiram mal, falsos filhos. Alguns reagiram bem, como Timóteo. Honraram o investimento que foi feito. E por isso ele chama de verdadeiro filho na fé. Portanto, o que Paulo está nos ensinando nessa noite não é porque tem os falsos que a gente vai deixar de acreditar que Deus faz verdadeiros. Portanto, invista em todos que você puder. Alguns vão sair verdadeiros, e glória a Deus por isso. E os falsos, Deus usa para ensinar a gente. Para ensinar a gente que a gente também não é tão Paulo quanto a gente pensa que é. E se há verdadeiro filho, eu como Paulo preciso estar ciente de que tem uns Timóteo que não vai render muito não, eu só vou fazer porque tem que fazer. Mas eu como Timóteo, olhando agora para os meus Paulos, aquelas referências que eu tenho quando preciso, eu preciso também me perguntar, eu como Timóteo desse Paulo, eu estou sendo um verdadeiro filho na fé? Eu estou correspondendo ao investimento que foi feito em mim? Tantas vezes eu busquei esse Paulo quando eu precisei, e ele sempre me aconselhou bem. Será que eu estou sendo um verdadeiro filho na fé para ele? Ou a minha vida desonra o investimento que ele fez em mim? Porque quando a gente manda bem, a gente honra quem nos educou. Mas quando a gente manda mal, a gente desonra a quem investiu em nós. E aí a gente precisa parar para pensar, quanta gente investiu na gente, quanta gente me ensinou, quanta gente me aconselhou, quanta gente me ajudou, e eu estou sendo verdadeiro para essas pessoas? Eu estou honrando esse investimento? Ou eu sou aqueles falsos filhos na fé, que recebeu, e como um ingrato, saiu fazendo o que queria e desonrando tudo que foi investido? Portanto, há uma responsabilidade em ser Paulo, mas também há uma responsabilidade em ser Timóteo, porque eu preciso honrar o investimento daqueles que foram Paulo na minha vida. Então nós precisamos sair daqui respondendo essas duas perguntas: quem é meu Paulo? Ou quem são meus Paulos? E quem é meu Timóteo? Ou quem são meus Timóteos? Precisamos sair daqui respondendo essa pergunta: eu como Timóteo, sou verdadeiro ou sou falso? Eu honro o investimento que fizeram em mim, ou eu desonro com o meu estilo de vida? Eu estou realmente sendo filho, ou só um bastardo? Será que eu estou honrando o meu Paulo como quem honra um pai? Ou será que nem o meu pai eu não consigo honrar? Porque um filho que não honra o próprio pai, como vai honrar o seu Paulo? Então a gente precisa refletir de que há uma responsabilidade em sermos pais, mas também há uma responsabilidade em sermos filhos. Até porque existe o mandamento honra teu pai, mas não existe o mandamento honra teu filho. Portanto, a responsabilidade é de mão dupla. O Paulo tem responsabilidades para com um Timóteo, mas um Timóteo também sempre tem responsabilidades para com um Paulo. Porque dependendo da maneira que eu agir, eu não vou ser de fato como filho para aquele Paulo. Eu vou ser um bastardo que só deu tristeza e frustração. Então eu preciso gerar alegria como filho no coração dos meus pais. E
todos os que investem em mim como Timóteo são meus pais na fé. E eu digo pais no sentido genérico, geral da coisa, pai e mãe. Porque não é só homens. Aliás, na maioria das vezes são mulheres. Então a gente precisa honrar, honrar, honrar e honrar. Eu lembro a primeira vez que eu vim pregar aqui, que quando botou a Bíblia, botou a versão na NVI. Não sei se vocês lembram disso. Aí eu falei, NVI? Tem uma outra aí não? Coisa minha, não tem nada de errado, mas eu tenho um negócio com a NVI que eu não sei, eu não gosto. Entendeu? Não tem nada errado, eu só não gosto. Porque a gente tem o direito de gostar de umas coisas e não das outras. Ué, que é isso? Tem um monte e a gente pode escolher. Mas eu me lembro que eu disse assim, não, vamos na NVI mesmo, para honrar a memória de Dona Betty Bacon, uma mãe na fé que eu tive, uma mulher que me ensinou demais, e é uma das tradutoras da NVI. Todos os salmos da NVI, ela traduziu do hebraico direto para o português. Então eu não gosto de NVI, mas em público, se eu tiver que ler NVI, eu vou fazer para honrar a memória de Dona Betty. Aleluia. Entendeu ou não, irmão? Eu não estou falando de Bíblia, de versão de Bíblia, não. Estou falando do que a gente está disposto a renunciar para honrar os nossos pais. Porque se eu fizer isso, vai refletir naquele que me ensinou, naquele que me discipulou, naquele que me ganhou, naquele que me criou, naquele que Deus está usando para ser o meu Paulo. E eu, como Timóteo, preciso honrar isso. Precisamos ser Timóteo de alguém, ou Paulo de alguém. Precisamos ser verdadeiros e não falsos. Precisamos agir como filhos e não como bastardos. Por quê? Por causa da fé. Não é filho na doutrina, não é filho na igreja, não é filho na denominação, não é filho na religião, não, é filho na fé. É outro assunto. É um assunto que transcende tudo isso que eu já mencionei. Portanto, a gente investe nas pessoas, por quê? Pela fé. Pastor, mas aquilo ali não vai dar em nada. Vai dar e dos bons, hein? Quem sabe não vai ser até um pastor. Não, pastor, aquilo ali não adianta investir, não, aquilo não vai dar em nada. Pela fé a gente investe. Pela fé a gente vai atrás, a gente discipula, a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro, a gente faz tudo. Por quê? Porque a gente crê que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser com qualquer um. E esses que a gente acha que não vale nada, são os que mais Deus escolhe. Aleluia! Só para mostrar para a gente que Ele usa o louco para confundir o sábio. Ele usa o que Ele quer, como quer, quando quer, e é isso mesmo. Não adianta espernear. Ô gente, eu morri agora. Eu morri. Aleluia. Bota aí, vai velar a noite inteira, amanhã enterra, tchau e benção. Ana Paula vai chorar uns dias, Manuzinho vai ficar livre, leve e solto. E daqui a pouco a Ana Paula está casando de novo, e vida que segue, é assim a vida, amém, aleluia. Viúva é quem morre, meu filho, quem fica, está na benção. Aí a diretoria da igreja vai se reunir e vai falar, irmãos, precisamos de um novo pastor. Não, vamos ficar pelo menos uns 30 diazinhos para honrar a memória do Mesa Barba, que passou aqui quase um ano, tadinho. Aí ora por 30 dias, inicia o processo de sucessão pastoral. Aí corre atrás e traz 2 candidatos para a igreja avaliar. Candidato número 1. Candidato número 1. Filho de pastor. Menino crente, embaixador do rei, líder de jovem, fez o seminário lá em Massachusetts.
e uma especialização lá em Jerusalém. Porque se tem um negócio que a gente gosta é Estados Unidos e Jerusalém, né? Falou que é Estados Unidos é bom, falou que Jerusalém é de Deus, aleluia. Então ele, o candidato, hein, filho de pastor, líder, crente, fez seminário fora e top de linha, passou em 3 concursos em primeiro lugar, mas abriu mão dos concursos para ser pastor e está querendo vir para Pibitaim. E o pai dele diz que ele é o filho querido da família. O outro candidato não fez seminário, não vai nos cultos, não é dizimista, ruim de serviço, não terminou nem o, como é que chama agora? Ensino fundamental, eu ia falar primeiro grau. E quer ser pastor na Pibitaim. E o apelido dele é enganador. Qual que a Pibitaim escolhe? O pastor Esaú ou o pastor Jacó? A igreja escolhe o Esaú. Mas foi quem que Deus escolheu? Entendeu ou não? Quer que desenhe? Tem caneta aqui, se quiser. Precisa desenhar? Precisa desenhar? Por que é que a gente precisa investir nos nossos filhos? Por causa da fé que nós temos. Deus usa todos, Deus pode transformar todos, Deus tem propósito na vida de todos, e por essa fé a gente vai investir nos nossos filhos, sejam eles biológicos ou espirituais. O que é que nos garante isso? A graça. Um favor que ninguém merece. Então quem sou eu para dizer, não vou mais investir nesse aí, porque não vale a pena? Quem é você para dizer que não vale a pena? Você ganhou a salvação que não merecia, agora você não quer investir na vida de quem você acha que não tem jeito? Você faz é pela graça. Do mesmo jeito que você não mereceu, ninguém merece. Então o que a gente vai fazer? Vai continuar investindo na vida dos nossos filhos, sejam eles biológicos ou espirituais, por causa da graça, por causa da misericórdia, junção de 2 palavras, miseris e cardios, coração na miséria, ou miséria no coração. O que é a misericórdia, derivado do latim? Quando alguém consegue colocar o coração na miséria de alguém. Então eu olho para alguém e vejo que ele está numa situação miserável, pior do que eu, precisando de algo. Quando eu consigo colocar meu coração naquela miséria, aí eu vou agir com misericórdia. Portanto, sem a graça, o reconhecimento de que ninguém merece, e sem a misericórdia, a capacidade de colocar o coração na miséria do outro, a gente não consegue investir em filhos, sejam eles biológicos ou espirituais. A gente só consegue por causa da graça, por causa da misericórdia, e isso dá no nosso coração uma grande paz. Eu fiz o que tinha que fazer, eu investi tudo o que eu tinha, eu dei o que eu podia, eu fiz a minha parte. Se o meu Timóteo não quis ser verdadeiro filho, o problema é dele. Eu estou sendo verdadeiro Timóteo. Se o meu Paulo decide tomar um outro rumo, e eu vejo que aquele rumo não é o rumo inicial em que ele se encontrava, não é as Escrituras, ele decidiu tomar um outro rumo. Eu sou um Timóteo, eu quero ser verdadeiro, mas a minha fidelidade antes está a Jesus. O Paulo é muito importante, mas Jesus está acima dele. Então se o meu Paulo decidir para outro lado, eu continuo firme com Jesus e vou buscar um outro Paulo para mim. Eu já estive nessa situação, irmãos.
E não é fácil. Você tem alguém como Paulo, você está fazendo a sua parte, você está correndo atrás, você está demonstrando ser um verdadeiro filho na fé, está aprendendo, está crescendo, está produzindo, e de repente o Paulo vira para você e fala: esquece tudo que eu falei até hoje, estava tudo errado, eu vou seguir um outro rumo. Aí você fala: que é isso, Paulo? Mas é o Evangelho. Não, agora é outra coisa. E aí você fala: eita. Então, queridos, para a gente ter paz, para a gente botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, a gente precisa, como Paulo, investir nos Timóteo, sejam eles biológicos ou espirituais, com tudo que a gente pode. Se ele decidir seguir um outro caminho, o problema é dele. A gente vai fazer de tudo para honrar aqueles que estão sendo Paulos nas nossas vidas, sendo um verdadeiro Timóteo, filho na fé. Mas se eles mudar o curso do negócio, a gente não tem obrigação de ir com eles, a gente é fiel a Jesus. Então a gente abre mão deles e dorme em paz. Por quê? Porque a gente permaneceu naquilo que estava decidido desde o início, naquilo que é bíblico, naquilo que é saudável, naquilo que Ele mesmo ensinou para nós. Porque eu já vi, depois de 10, 15 anos, Paulos mudarem completamente o rumo do negócio. Então a gente precisa, tanto como Paulo, quanto como Timóteo, fazer tudo o que pode para poder dormir em paz. Eu fiz a minha parte. Se o Timóteo não quer ser verdadeiro, já não é mais comigo. Eu fiz a minha parte. Se o Paulo não quer mais ser um pai na fé, então é problema dele. Eu fiz de tudo para ser Timóteo. Por quê? Porque a gente tem um exemplo de paternidade e de filiação. O Deus Pai trouxe o seu Filho para mostrar para a gente qual é a relação perfeita entre pais e filhos. Ah, pastor, como é que eu faço para ser pai de alguém? Faz igual Deus fez com Jesus. Como é que eu faço para ser filho de alguém? Faz igual Jesus fez com o Pai. Sabe, queridos, no frigir dos ovos, essa relação de pai e filho precisa terminar de forma que o pai olhe para o filho e diga: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Que prazer em chamá-lo de filho. E o filho dizer: se for possível, que eu não passe por esse sofrimento, mas contudo, que seja conforme a tua orientação. Quando o pai abre e enche a boca com gosto e diz: esse é meu filho, então está certo. E quando o filho olha e fala: esse é meu pai, a ele ouçam, eu e ele somos um, eu não faço nada que ele não me manda fazer. Eu estou com vontade de fugir da cruz, estou até suando sangue, tamanha a minha agonia, mas contudo, seja conforme o Pai quer. Que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Portanto, a família conectada com os filhos é essa relação, a relação que o pai tem com o filho na Trindade. Assim como Deus o Pai tratava Jesus o Filho, e assim como Jesus o Filho honrava Deus o Pai. Esse é o tipo de relacionamento que a gente deve almejar e sair daqui orando e desejando que seja assim com a gente também. Portanto, queridos, vamos gerar e discipular filhos, sejam eles biológicos ou espirituais, com graça, misericórdia e paz, para a glória de Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, o Filho.
Eu quero orar por você. Talvez eu quero também orar com você. Talvez você reconheceu nessa noite que não tem sido um bom pai, uma boa mãe. Eu estou usando a expressão pai de forma generalizada. Os pais. Honra teu pai, tua mãe, os seus pais. Vale para os dois. Então talvez você saia daqui reconhecendo, eu poderia ser melhor para o meu filho, poderia fazer melhor, poderia mudar para melhorar. A minha oração é que Deus te oriente, ilumine e te dê força para sair daqui e tomar a decisão que precisa, tomar a atitude que precisa, mudar naquilo que é necessário para ser um pai conforme a imagem de Deus, o Pai de todos nós. E talvez você reconheça que como filho, você precisa mudar. Como filho, você precisa se moldar. Como filho, você pode honrar mais os seus pais. Talvez você fale, pastor, eu não tenho pai. Pode ter um espiritual. Pastor, eu não posso gerar filhos, eu sou estéril. Você pode ter espirituais. Quantos filhos você quiser. Sai adotando aí, tem um monte precisando de pais espirituais. Tem um monte. Portanto, o reino de Deus, ele trouxe essa nova oportunidade para todos nós. Não existe esterilidade no reino de Deus. Todos podem gerar filhos. Aliás, todos devem gerar filhos. E cuidar desses filhos. E discipular. E caminhar com eles. E investir neles. Todos precisam de Timóteo. E todos precisam de Paulo. Quem é o seu Paulo? Quem é o seu Timóteo? Todos precisam ser verdadeiros filhos, sejam biológicos ou espirituais. Como que a gente vai conseguir isso? Pela graça, misericórdia e a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guarda essa nossa decisão em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Você que sai daqui hoje decidindo ser um melhor filho, ou uma melhor filha. E você que sai daqui essa noite também decidindo ser um melhor pai, ou uma melhor mãe, seja biológico ou espiritual. Talvez você pensou, pastor, é verdade, eu nunca fiz um Timóteo. Não ensinei ninguém, não discipulei ninguém, não passei o bastão da fé para ninguém. Quem sabe essa noite não é a noite da sua decisão, e que você vai sair daqui decidido, não vou morrer enquanto eu não tiver um Timóteo para escrever. Você pode decidir a partir de hoje. Ore a Deus e Ele vai colocar no seu caminho um monte de Timóteo que você pode ajudar. Talvez os seus olhos não estavam abertos para essa realidade, mas agora você está vendo, e Deus vai te mostrar, porque essa é a vontade de Deus em Cristo, que todos sejam discipulados e discipuladores. Afinal de contas, a única coisa que Ele nos mandou fazer é discípulos. E discípulo, ou a gente faz, ou a gente não é. Quem não faz, tem uma grande probabilidade de não ser. E essa é uma responsabilidade que a Bíblia coloca para nós. Eu preciso ter um Paulo para ser o seu Timóteo. E eu preciso de um Timóteo para ser o seu Paulo.